Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Curso de Teologia Patrística, volume 3, do Dom Fernando Antônio Figueiredo. Esse é um livro aqui da editora Vozes, de 1989. Então, ele fala sobre patrística, fala sobre alguns padres da igreja, né? Atanásio, Basílio, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa, Crisóstomo, esses do Oriente, né? E do Ocidente, Jerônimo, Ambrósio de Milão, e Agostinho, tá? Então, vou destacar alguns pontos aqui que ele fala no livro, né? Então, no Doutrina Cristã de Doutrina Cristã de Agostinho, né? Foi escrito aí por volta de 426, terminado em 426. O bispo de Hipona, na África, né, Agostinho, insiste sobre a preparação científica do cristão, de modo particular no conhecimento do grego e do hebraico. Insiste ainda sobre a necessidade de uma base teológica sólida, além de conhecimentos gerais como a flora e a fauna da Palestina. No entanto, jamais Agostinho desejou repetir no interior da igreja o academicismo clássico, o que o leva a ressaltar os dons naturais em vez da formação teórica. A verdadeira sabedoria não é movida pelo espírito de competição, mas por uma vida consagrada a Cristo, no sincero esforço de compreender sempre melhor a Bíblia. Há uma síntese entre a cultura antiga e a teologia cristã. Então você veja que o foco está na Bíblia. Então, aqui não tem pensamento científico, né? Quer dizer, no máximo você entender a flora e a fauna da Palestina para entender o contexto, mas não mais que isso, né? O foco, ele é compreender a Escritura. A Escritura é a referência, né? Aqui na discussão, ele vai entrar nessa discussão que tomou grande parte da história da igreja, né? Que é a história do consubstancial, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, né? Achei interessante quando ele fala ali que sobre essa questão da Trindade, né? Que ele fala que o Concílio de Nicéia introduziu a palavra homoousios para explicitar o Filho consubstancial ao Pai, tá? Agora, essa palavra, que quer dizer consubstancial, né? Ousios, que é a substância, e homos, quer dizer igual, mesma substância, né? Pai e filho com a mesma substância, né? Ela foi empregada pela primeira vez em sentido trinitário, essa ideia de trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, por Dionísio de Alexandria, por volta de 264, que o adota num sentido amplo para significar do mesmo gênero, da mesma natureza. Isso ele volta a falar na página 44. Dionísio, bispo de Alexandria, predecessor de Atanásio, foi bispo ao mesmo tempo que Cipriano de Cartago, por volta de 250. Como Cipriano, Dionísio fugiu durante a perseguição e, como aquele, terá de enfrentar o problema do batismo dos hereges. Ademais de uma carta ao bispo Dionísio de Roma, Dionísio escrevia que não era necessário utilizar o termo homousios para explicar o mistério da Trindade, apoiando-se em textos evangélicos nos quais o pai e o filho eram comparados ao vinhateiro e a vinha. Dionísio de Alexandria mostrava que o filho era também diferente do pai, assim como a vinha do vinhateiro, ou ainda o bastão do fabricante. Em sua luta contra o símbolo de Nicéia, os arianos não deixaram de opor essa carta de Dionísio
aos escritos de Atanásio. Então, isso aqui está falando a questão. Atanásio foi um grande defensor da teoria trinitária ali em Niceia, tá? Achei interessante como é que essa expressão ela já aparece, então, antes de Niceia, né? Ela já aparece em Dionísio de Alexandria, em 264. Já é usada. Então, a expressão não foi inventada por Niceia em 325. Ela já estava presente ali nos textos de Dionísio de Alexandria, no contexto de trinitário, tá? Outra questão que ele lembra aqui na página 120, né? Ele vai contar um episódio que acontece ali no século IV, nos tempos de Ambrósio, bispo de Milão. Então ali tem um pagão chamado Símaco, lá em 383, ele escreveu ao prefeito de Roma, Símaco, um dos representantes mais distintos do partido pagão e que era, na época, prefeito de Roma. Símaco era o próprio prefeito de Roma, tá? Ele dirigiu ao imperador Valentiniano II um pedido solicitando a reintegração da estátua da Vitória, a deusa Vitória, na sala do Senado, uma deusa pagã. O historiador se refere a este seu pedido ao imperador como sendo um admirável monumento da dignidade romana. De fato, ele soube fazer a defesa de seus deuses, de tal modo que o imperador tendia a ouvi-lo. Ambrósio, contudo, estava atento. Para ele, só Cristo contava. Escreve ele então ao imperador: se tu colocares essa estátua no Senado, eu não te aceito na igreja. Tu poderás ir à igreja, mas não encontrarás ali nenhum sacerdote. Tá? Bom, aí tem essa controvérsia. Em sua carta ao imperador, Ambrósio aparece como um partidário da separação entre igreja e Estado e, finalmente, como partidário da laicidade. Ele mostra que apelar ao Estado, como fez o Símaco, né, para proteger a região, é, com efeito, negar o caráter religioso do culto. Mais ainda, Ambrósio caçoa dos pagãos. Que religião é essa cujos sacerdotes recebem pagamentos como se fossem funcionários? Que religião é essa que tem necessidade de apoio do Estado para subsistir e não se desfazer? O imperador Valentiniano, após essa intervenção firme de Ambrósio, decidiu não acolher o pedido dos pagãos. A estátua de Vitória não foi reintroduzida no Senado. Era a derrota dos pagãos. Então, essa atitude do Ambrósio, né, achei interessante. Quer dizer, ele está reclamando sobre o uso do Estado para defender uma religião. Olha, e isso nós estamos em 380. Nessa querela memorável, visto pela primeira vez um imperador incapaz de impor a sua vontade sobre uma questão religiosa, pois uma autoridade eclesiástica, no caso Ambrósio, tinha sobre suas tropas mais influência do que o próprio imperador. Viu-se igualmente pela primeira vez um bispo, Ambrósio, né, afirmando: o que pertence a Deus não está sujeito ao poder imperial, ao imperador os palácios, ao bispo as igrejas. Tal determinação era contra o direito romano em vigor, pois, segundo este, todos os bens públicos eram propriedade do imperador, inclusive as igrejas. Ambrósio recebe isto fundamentando-se na passagem de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é interessante o Ambrósio defendendo essa separação, né? Esse não envolvimento do Estado com a igreja.
Outra questão aqui, quando ele vai falar de Santo Agostinho, né? Ele fala de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tinha uma postura de considerar os milagres como um fenômeno ali do surgimento de Jesus. Passou Jesus, passou os primeiros apóstolos, já não tinha mais tanto milagre. Todavia, no ano 415, ocorre um fato que fará o bispo de Hipona, Agostinho, né? Hipona, na África, né? Modificar sua posição. São descobertas algumas relíquias de Santo Estevão que chegam a Hipona e para as quais Agostinho não devota grande importância. No entanto, certo dia, diante da capela de Santo Estevão, dá-se um milagre. Uma anciã é curada. O bispo de Hipona então reconhece: existe milagres nos nossos dias. E proclama: quão admirável é Deus em seus santos. Nas Retratações, é um livro posterior, né, já no final da Santo Agostinho, né, ele retira a opinião de que os milagres eram unicamente próprios da época apostólica e de Jesus. E afirma: não se pode conhecer nem enumerar todos os milagres que se produzem em nossa época. Tá? Então é interessante a posição do Agostinho com relação aos milagres. Depois de ver e presenciar o milagre, ele mudou de opinião. Aqui sobre a doutrina social da igreja, né? Ele vai falar então, um tema que vai estar sempre presente na igreja primitiva é a defesa dos pobres. Né? Isso vai estar bem presente. Né? Então, São João Crisóstomo exorta os fiéis a se convencerem de que a maior honra está em se lhes assemelhar ao comungarem com suas mesmas tribulações. Pastor de Hermas enaltece os bispos que fizeram do seu ministério um refúgio perpétuo para os pobres e as viúvas. São Policarpo convida os presbíteros a serem caridosos e misericordiosos para com todos. Diz assim: visitem todos os enfermos, não negligenciem a viúva, o órfão e o pobre, mas sejam sempre solícitos em fazer o bem diante de Deus e diante dos homens. São Basílio é incisivo ao falar da obrigação dos ricos para com os pobres. Ele diz assim: aquele que despoja um homem de sua roupa é um ladrão. O que não veste a nudez do indigente, quando pode fazê-lo, merecerá outro nome? Ou seja, também é ladrão. O pão que guardas em tua despensa pertence ao faminto, como pertence ao nu o agasalho que escondes em teus armários. O sapato que apodrece em tuas gavetas pertence ao descalço. Ao miserável pertence a prata que ocultas. Então, veja, tem espaço para juros aqui? Não, não tem. Tem espaço para banco? Atividade mercantil? Não, não tem. Nessa perspectiva aqui, não tem. Isso aqui é São Basílio. Então, assim, a igreja está numa postura aqui e que já vem desde o Pastor de Hermas, Policarpo, isso aqui é século II, né? Desde do início tem uma, uma origem, né? Que vem dos pobres, né? Ainda, sobre esse tema ainda, ele fala da escravidão, né? Quanto à escravidão, Santo Agostinho lança um apelo a todos os senhores no intuito de levá-los a buscar com seriedade o bem do escravo e não se entregarem à sua libido dominante, ao seu desejo de dominar. Exorta-os para que amem seus escravos como irmãos em Cristo, tendo diante de si a parousia final, de onde todo o poder humano será abolido. Então, novamente aqui, Agostinho está falando da parousia, né? E não se trata de acabar com a escravidão, em nenhum momento está se colocando aqui. Está se colocando em ver os escravos como irmãos em Cristo. Né? Do movimento aí de Seta, né? Ele vai falar daqui do monaquismo oriental e vai começar falando então de 269, com Santo Antão, que renuncia aos seus bens e dedica-se a uma vida de ascetismo. Em 285 ele se retira completamente para o deserto. E em 307, Santo Hilarião funda a disciplina monástica da Palestina.
Porém, o fato marcante do monaquismo oriental surge ao redor do ano 306, quando Santo Antão redige uma primeira regra comunitária. Esboça-se deste modo os inícios da vida de comunidade, constituída pelo eremita que será São Pacômio, em 345, seu verdadeiro organizador. E dali chegamos na regra de São Bento, mais um pouco adiante, né? Então ele fala desse movimento que vai culminar aqui na regra de São Bento. São Bento não deixa de ressaltar a importância da retirada do mundo e a busca do silêncio numa vida em comum, fundada na renúncia dos bens materiais e nas obras da carne. Então veja, uma origem dos pobres e um movimento monástico que também faz uma crítica às riquezas materiais e que prega o desprendimento, a renúncia total dos bens materiais. A regra de São Bento coloca em relevo a prece contínua, o ofício divino e a leitura da palavra de Deus. O trabalho é considerado sobre 3 aspectos: manual, cultural e o pastoral, o que talvez tenha gerado o lema Ora e Labora, que não se encontra em seus escritos de São Bento, mas só em seu espírito. Então esse é o são alguns pontos aqui que eu destacaria nesse livro aqui. Muito obrigado, então.